Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nesta manhã para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje vamos compartilhar com vocês o texto de Esdras, capítulo 8. Ontem nós começamos a ver de fato sobre esse personagem importante bíblico que é Esdras, cujo nome significa ajuda ou ajudador. E ele deixa bem claro que o motivo pelo qual o rei Artaxerxes o abençoou, e Deus abençoou tudo que os judeus estavam fazendo naquele momento pós-exílico, é porque eles estavam obedecendo a palavra de Deus, a bondade de Deus e a mão de Deus estava sobre ele e sobre o seu povo. Hoje nós vamos ver especificamente sobre a ida de Esdras da Babilônia com um grupo de líderes judeus para Jerusalém, onde eles ajudaram o povo de Deus a reconstruir o templo, a cidade, os seus muros e experimentaram juntos assim um verdadeiro avivamento espiritual. E Esdras deixa claro, assim como ele concluiu o capítulo 7, nós vamos ver também aqui no capítulo 8, que a razão dessa bênção, dessa prosperidade, desse favor especial que eles estavam desfrutando é porque a mão do Senhor Deus estava sobre eles. Nós queremos, ao final dessa leitura, orar para que a mão do Senhor também seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém. Tudo é sobre Deus, é quem Ele é nas nossas vidas. Sim. Não é sobre o que nós podemos fazer, mas sim o que Ele pode fazer em nós e através de nós. Então vamos orar pedindo ao Senhor para falar conosco através dessa meditação, dessa leitura, e que nós possamos receber tudo aquilo que Ele tem para nós e a nossa família. Pai, obrigada pelo Teu amor tão grande por nós. Obrigada, Pai, por essa nova manhã, que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, pela transformação, pelo renovo, por tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, sobre nós e para nós. Nós queremos colocar esse momento devocional diante de Ti, pedindo, Pai, abra nossa mente, o nosso entendimento, que nós possamos receber os princípios, os valores, ouvir, Pai, e obedecer, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te amamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura de Esdras, capítulo 8, que diz assim: Estes são os líderes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. E do verso 2 até o verso 14, Esdras vai então detalhar os nomes por suas famílias respectivas daqueles que o acompanharam nessa ida então. Lembrando que esse contexto histórico foi imediatamente ao final do período do exílio na Babilônia, quando os judeus retornaram a Jerusalém para reconstruir a cidade. E no verso 15 diz assim, Esdras 8, verso 15. Eu os reuni junto ao rio que corre para Avá e acampamos ali por 3 dias, ele e as famílias que saíram da Babilônia com ele. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, o líder de Casifia. Eu lhes falei o que deveriam dizer a Ido e a seus parentes, os servidores do templo em Casifia, para que nos trouxessem ministros para o templo do nosso Deus. Diz no verso 18, como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, ele nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e com ele os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens no total. Também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, com seus irmãos e filhos, 20 homens no total. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Esdras está deixando claro que todo o motivo da bênção que eles desfrutam, e ele inclui aqui os relacionamentos, as pessoas que Deus colocou no coração de os acompanhar, é porque a mão poderosa do Senhor estava sobre ele. Que lindo quando nós aprendemos
que relacionamentos são um presente do Senhor. Eu e Rafa temos aprendido que no nosso coração nós devemos ter uma porta dessa giratória, igual nós temos na porta do banco. Além de nós estarmos protegidos, as pessoas são livres para chegar na nossa vida e para sair da nossa vida quando elas bem entendem. Nós as recebemos como um presente do Senhor, como uma bênção de Deus. Relacionamentos são presentes de Deus. E Esdras deixa isso bem claro ao nomear esses levitas, esses sacerdotes que o acompanharam em grande número, porque Deus estava com a mão poderosa sobre eles e enviou essas pessoas que eram necessárias para esse momento de missão que Esdras está detalhando aqui no capítulo 8. Verso 21 diz assim: Ali, junto ao rio de Ahavá, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e para os nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavalheiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhes tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos nós, os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. É até engraçado, e para ver a fé dele, a confiança dele no Deus. Ele declarou àqueles líderes da Babilônia que Deus estava, a mão poderosa de Deus estava com o povo, e ele falou: tive vergonha de pedir guarda às pessoas para nos proteger, porque ele sabia que a proteção dele e a bênção dele, da família, de todos os bens que eles estavam levando da terra de Babilônia de volta para Israel, para Jerusalém, estava debaixo da bênção do Senhor. Sim, no verso 24 diz: depois separei 12 dos principais sacerdotes, a saber, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, e pesei diante deles a oferta de prata e de ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros e os seus oficiais e todo Israel ali presente tinha doado para a casa do nosso Deus. Ou seja, as ofertas que eles estavam levando da Babilônia para Jerusalém, para serem utilizadas na reconstrução do templo do Senhor. Pesei e entreguei-lhes 650 talentos de prata, 100 talentos de utensílios de prata, 100 talentos de ouro, 20 tigelas de ouro que pesavam 1000 dáricos e 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como o ouro. Eu lhes disse: tanto vocês como estes utensílios estão consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Guardem-nos muito bem, até que os pesem nas salas do templo do Senhor, em Jerusalém, diante dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias de Israel. Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, depois de pesados, para levá-los a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. No 12º dia do primeiro mês, partimos do rio Ahavá e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós. Ele menciona aqui já pela 4ª vez que a mão do Deus poderoso estava sobre eles, motivo da bênção e motivo pelo qual eles eram gratos. A mão do nosso Deus esteve sobre nós e ele nos protegeu do ataque dos inimigos e assaltantes do caminho. Assim chegamos a Jerusalém, onde descansamos 3 dias. No 4º dia, no templo do nosso Deus, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados e os demos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josadabe, filho de Jesua, já que o filho de Josué, que era sumo sacerdote, também participando desse momento importante da história do povo de Israel, e Noadias, filho de Benuí. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi registrado naquela mesma hora. Então, os exilados que tinham voltado do cativeiro sacrificaram holocaustos ao Deus de Israel: 12 touros em favor de todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e, como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo oferecido como holocausto ao Senhor. Eles também entregaram as ordens do rei aos sápatras do reino e aos governadores do território, a oeste de Eufrates
e ajudaram o povo na obra do templo de Deus. Sim, interessante que assim como o nome de Esdras significa ajuda, o ajudador, ele relata aqui como Deus os estava ajudando e como esse grupo de pessoas que Deus trouxe para junto de Esdras para ir da Babilônia para Jerusalém também ajudaram, Esdras e o seu grupo ajudaram o povo que ali estava trabalhando na reconstrução da cidade. E ele deixa claro uma expressão de gratidão, o que demonstra um coração humilde, um coração servo de Esdras. Ontem nós vimos no capítulo 7 que Esdras se dedicou, ele tinha se decidido a dedicar a vida dele para aprender sobre a palavra de Deus, o que as escrituras sagradas dizem, colocar em prática o que ele estava aprendendo das escrituras sagradas e depois também ensinar ao povo. E boa parte do que Esdras fez foi escrevendo. Esdras foi fundamental na compilação do chamado Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, que eles têm desde Gênesis até Malaquias, apesar de organizado de uma forma um pouco diferente, começando pela lei, depois os profetas e concluindo com os escritos, chamados livros de sabedoria. Assim como Moisés, vindo do Egito, foi fundamental para escrever a Torá, os chamados livros da lei, Esdras foi fundamental na compilação do chamado Antigo Testamento. Mas além da lei escrita, das escrituras sagradas, Esdras estava também ensinando com a sua própria vida, dando glória a Deus, servindo o seu povo e assim glorificando a Deus. Que nós possamos aprender então com a vida de Esdras e com o seu exemplo, a dedicarmos a nossa vida, a estarmos no meio do povo, a valorizarmos os relacionamentos que Deus tem nos dado, sem querer controlar ninguém. Permitamos as pessoas chegar na nossa vida, serem bem-vindas, sem nós julgarmos, sem nós avaliarmos ou fazermos acepção de pessoas. Permitamos também as pessoas sair das nossas vidas quando eles querem ou precisam se mudar, quando eles precisam ir para um outro ministério, para um outro propósito, para um outro momento nas vidas deles, e assim que o nosso coração esteja servo para viver com aqueles que Deus tem nos dado, para servir aqueles que estão diante de nós e em todo o tempo expressar a nossa gratidão, nosso louvor a Deus, porque a mão poderosa de Deus está sobre nós, graças a Deus. Vamos orar então, pedindo a bênção do Senhor sobre esse dia, sobre a nossa família, e que nós possamos reconhecer que a mão do Senhor está sobre nós. E ali Esdras fala sobre quando ele estava falando com os líderes lá da Babilônia, para aqueles que o temem, para aqueles que esperam nele. Sim. Então nós confiamos em Deus, confiamos dessa mão poderosa, desse cuidado, e que nós possamos orar pedindo ao Senhor, assim como eles levantaram um jejum, um clamor ao Senhor, nós também clamamos a Deus, porque nós precisamos dele. Sim, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família, nos lembrando que o apóstolo Paulo nos revelou em Filipenses 4, 6 e 7 um princípio tão importante nas Escrituras Sagradas, de que nós não devemos estar ansiosos ou preocupados por coisa alguma, mas através das nossas orações, com ações de graças. Aqui nós vimos nesse capítulo como Esdras com seu povo orou, jejuou, mas eles também declaravam a sua gratidão a Deus. Isso foi porque a mão poderosa de Deus estava sobre nós. Deram graças a Deus. E o apóstolo Paulo disse que o resultado das nossas orações com ações de graças é a paz de Deus, que excede todo entendimento humano e que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Então te convidamos a colocar agora diante de Deus suas ansiedades, suas preocupações, mas também reconhecer o cuidado de Deus e a bondade dele para conosco. Vamos orar juntos. Te damos graças, meu Deus, porque a sua mão poderosa está sobre nós. Sim, meu Pai. Mesmo sendo um Muito Deus tão grande, todo poderoso, nós te agradecemos por se importar conosco, por planejar e executar para conosco os seus bons propósitos e pelo futuro e esperança que o Senhor tem para nós. Entregamos ao Senhor todas as nossas causas, Recebe, ansiedades meu Pai, em e nome de preocupações. Entregamos ao Senhor esses assuntos que nós até mesmo temos que tomar uma decisão a respeito, temos uma responsabilidade, mas não sabemos como avançar, como agir, e te pedimos sabedoria, Sim, te pedimos Senhor. graça para nos direcionar, Pai, em relação àquilo que é a nossa parte. Nós sabemos e confiamos que o Senhor fará todo o restante. Amém. Entregamos ao Senhor as nossas causas, pedindo-te, toma teu cargo a nossa causa, meu Deus. Toma a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, cada homem e mulher que estão orando conosco agora e as suas respectivas famílias. Entregamos sob os teus cuidados.
cada assunto, pedindo que o Senhor responda a cada um de acordo com a sua necessidade. Sim, meu Peço Pai, que a tua mão Senhor, poderosa Senhor, seja sobre Senhor, nós, Senhor. trazendo relacionamentos estratégicos para o desenrolar dos teus propósitos em nossas vidas, Amém, trazendo Senhor, em provisões nome de mais que Jesus. abundantes, como o Senhor sempre faz. Que a tua mão poderosa seja sobre nós, nos dando graça diante das autoridades Sim, e meu nos Pai. protegendo e livrando de todos os males, assim como o Senhor protegeu Esdras e aquele grande grupo de homens e famílias que viajaram com ele nesse retorno da Babilônia para Jerusalém, como lemos hoje. Guarda-nos, Pai, protege-nos, livra a nossa família de todos os males. Amém, E Senhor, em abençoa-nos nome com de esta Jesus. bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, E ao meu Senhor Pai. daremos toda graça, toda glória, toda Recebe, honra. Senhor, em Pai, nome de ajuda-nos. Jesus. Nós oramos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe Graças a muito a Deus. sua vida. Tenha um dia abençoado. Um Assim abraço aí para seja. vocês que estão online com a gente. E até amanhã. Sim, nós estamos concluindo essa leitura de Êxodo. Te convidamos a participar conosco amanhã, quinta e sexta. Vamos concluir essa leitura tão interessante. Te agradecemos por participar conosco, também por compartilhar com outros de quem você pensa agora. Deus abençoe sua família. Nós amamos vocês. Um abraço.